Olá! Veja agora o que vai acontecer na sua novelinha. Spoiler, resumo completo e muito mais em primeira mão. Se você for novo aqui, que seja bem-vindo. Não se esqueça de se inscrever para receber todas as notificações e também de deixar o seu like. Vemos então Odiosa e Kendra no telefone. Parece que a Odiosa é responsável pelos não comparecimentos do modelo masculino. Kendra diz que é uma chatice ter que aparecer sabendo que o comercial não será feito. Quando ela desliga, o filho de Odiosa chega para denunciá-la por ter boicotado a meta imagem. Por que você fez isso algo tão vil, algo tão mal? Odiosa então diz ganhar tempo para que o fornecedor que patrocinamos fique na frente no mercado. Por que você se importa com isso? Seu filho diz que admira a Vitória por ter seu talento e honestidade. Odiosa então fica irritada. O sucesso da nossa empresa deve-se às minhas atividades. Não vou permitir que ninguém questione minhas estratégias. Você fica na sua área desenhando e colorindo. Então ele insiste que não é justo. E se Vitória descobrir? Odiosa então pergunta, você vai contar para ela? Ele sai então zangado. Ela diz, se as mães pudessem escolher os nossos filhos, eu certamente não teria escolhido esse morno Stefano. De volta então ao set comercial, Vitória ainda está tentando conseguir um modelo masculino. Na recepção, chega então Nelson e pergunta a Kendra se ela já chegou. Nelson pergunta como se ela reagiu com o urso, salvianamente, entre dentes e sorrindo, dizendo que Kendra estava derretendo por ele. Você a conquistou, chefe. Christine e Lily se encontram na frente ao prédio. Lily tem uma planta violeta como presente de agradecimento a Paula. Chris vai com ela entregar. Em seu apartamento, Paula toca piano para Christine e Liliana. Elas estão entusiasmadas com sua habilidade. Você toca como os anjos. Paula diz que sua mãe era professora de piano e ela seguiu seus passos. Lily conta a elas o que aconteceu com a professora de piano de Nick hoje. Que Nick trata os funcionários como lixo. Isso é combustível suficiente para Cristina reclamar dos riscos. Bom, então Cristina começa a falar mal de ricos. Liliana diz que Francisco joga muito bem. Aliás, ele cantou até uma música hoje lá no piano. Paula quase virou o piano quando se levantou de repente com orgulho escorrendo pelas narinas. Liliana está babando por Francisco e Paula continua sorrindo de orgulho em saber que seu filho cantou uma música que era deles. De repente, Liliana percebe que Francisco e Paula estavam tocando a mesma música. Paula tenta fazer o controle de danos dizendo que é uma música clássica. Cristina, a boazinha, fala que Lily tem muitas admirações por Francisco e que Francisco é muito simpático e além disso é muito lindo. Paula quase pula de volta no buraco, concordando que Francisco é muito bonito, mas rapidamente resolve o problema, lembrando-as de que ela é amiga da mãe de Francisco e Beatriz. Liliana tem que correr para o trabalho. Ela está atrasada, pelo menos agora. Cristina então manda um beijo para seu esposo, Ângelo. Cristina também sugere a Paula que ensine piano novamente. Então, neste momento, ela acabou de pensar em algo que parece ser uma ótima ideia. Lá no set de filmagem comercial, dentro do prédio da Meta Imagem, Vitória está ficando irritada porque as modelos não estão lá. Beatriz diz a ela que Kendra está atrasada e o modelo masculino recebeu seu salário anterior e foi embora. Então, desta vez, mais contentes e civilizados do que nunca, ela toca um pouco. Depois desiste rapidamente, dizendo que piano não é para mim. Francisco a puxa de volta, dizendo que além de querer, você precisa ter sentimentos. Você tem que sentir a música. Aí ela fica sarcástica. Quando você toca, você não precisa olhar para as teclas. É quando você beija. Você não precisa olhar para os outros lábios. Você tem que deixar-se ir com a música. Em seguida, eles tocam um dueto em 2 acordes diferentes com a mesma melodia. Ela está realmente sorrindo. Tenho que dizer que nem todos os homens podem usar uma camisa rosa bebê e gravata rosa, mas Francisco é uma exceção. Ele parece bem elegante assim. Ele se afasta como se acordasse de um sonho. Ele repete: você tem que se deixar levar com a música.
Então ela repete, então caminha até ele. Eles se aproximam lentamente. Ela pergunta: você se sente igual a mim? Esse é todo o incentivo que ele precisa. E ele se aproxima para um beijo. Ele diz: você desperta em mim emoções que eu nunca senti antes. Ele quer continuar tocando piano e tem que insistir antes que ela ceda. Então ela toca muito melhor e Tomásia quase deixa cair a flor da mesa que tinha nos braços ao perceber que era Nick que estava tocando. Tomásia agradece muito a Francisco por conseguir um milagre que ninguém mais conseguiu. Tomásia vai embora. Francisco diz: quando você se compromete com algo, você acaba conseguindo. Então Nick fala: verdade, é horrível ter que fazer as coisas forçadas e não porque tem vontade. Francisco então continua: você não pode desistir, Nick. Eu sei que você está passando por um momento difícil, principalmente com a situação de seus pais. Nick fala: são muitas coisas, muitas para mim. De repente, sinto que isso me oprime. Francisco fala: verdade, mas a vida coloca desafios em nossos caminhos que precisamos superar. Caminhar para se sentar ao lado dela lá no piano. Então ele continua falando: eu só quero que você saiba que estou com você e, por favor, confie em mim para sempre, de verdade. Nick diz: se eu não confiasse em você, não teria marcado consulta na clínica de controle de peso que você sugeriu. Ele então está feliz com a novidade. Ele até se oferece para ir com ela. Ela gosta disso, mas diz: não me pressione. Adorei você me dizendo que quer ser um homem em quem eu possa confiar para sempre. Isso é lindo para mim, Guzmãozinho, fala ela. Sempre achei difícil confiar nos homens. Tive muitas experiências ruins. Ele pergunta a ela o que aconteceu. Ela diz que os namorados que ela teve não foram nada bons. Foram nefastos. Ainda por cima, meu pai traiu minha mãe e hoje minha tia criou uma bagunça com meu vovô, tadinho. Eu sinto que todos os homens da minha vida vão me decepcionar, cedo ou tarde. Ele dá um abraço de apoio, jurando que não vai decepcioná-la. Se você me decepcionar, isso vai confirmar que todos os homens não prestam e que não poderei confiar em você, fala Nick. Em casa, Poliana encontra Francisco na cozinha. Hoje é dia de folga, mas, como já encontrou o amor, não tem motivos para sair de casa. Ela está em cima dele. Ele tem uma cara de nojo. Liliana chega e assiste um pouco. Ele insiste que ela sabe o que ele sente por ela. Ela diz que sim, mas meu coração não tem ouvidos. E se você não tem interesse amoroso agora, deixe-me estar perto de você. Não pode, isso pode me prejudicar. Receber amor não faz mal a ninguém. Ela o abraça dizendo: eu te amo muito. De repente, entra Nick encontrando-os abraçadinhos. Se você quiser rolar, vá fazer isso na rua. Alerta então Nick, rolando então um climão. Na estufa, Liliana está chorando muito. Francisco, você não pode dizer que eu te amo. Eu não consigo parar de pensar em você. Você nem vai olhar para mim nunca, fala ela com as plantas. Ele sempre vai me olhar como uma garotinha ou talvez como sua irmã. De volta à cozinha da mansão, Poliana diz a Nick que para ela não imaginar coisas que não são. Francisco também tenta falar, mas de repente Nick é a velha Nick, falando baixo com eles como funcionários humildes. Poliana então insiste, mas é sem sucesso. Francisco tenta explicar, mas Nick diz que não me importo se vocês são amigos com privilégios, mas você respeite a minha casa. Francisco novamente tenta argumentar com ela, dizendo que não é o momento para explicações se ela está com raiva. Então ela concorda, não é o momento nem agora, nem nunca, e chama ele de gorila de quinta categoria. Você precisa de uma cirurgia de cérebro se acha que me importo com a vida pessoal dos meus funcionários. E a propósito, você, gorila, tem a noite livre. Vá dar um show de pompom no telhado com ela. Poliana se empolga. Guzmã está prestes a soltar fogo pelas narinas com esse comentário. De volta às filmagens do comercial, Vitória ainda está tentando resolver a situação do modelo masculino em um buraco no chão. Ângelo se oferece para trazer uma bebida para ela, mas é sem sucesso. Entra então Nelson dizendo que ouviu que o modelo masculino não apareceu. Oferece então sua ajuda e a próxima coisa é ele poder partir para a empresa de cosméticos. Vitória é um pouco áspera com ele e sugere que ele vá para a consulta.
Então ele pede que ele não seja dura com ele e diz que ficará se ela pedisse. Vitória diz que você escolheu o pior momento para falar sobre os nossos problemas. Apenas se vá e me deixe em paz. O produtor chega até ela dizendo que olhou todas as possibilidades. Ela diz: o que direi ao cliente agora? Se eu não cumprir o contrato, a pena será de milhões. Na recepção, Kendra finalmente chegou. Nelson sai do seu escritório e diz que precisa vê-la. Ela diz para vir para o camarim comigo. Então eles não perdem tempo. Ele está em cima dela. Ele pergunta o que você me deu. Eu sou louco por você. Ela pede que ele se controle. Obrigada pelo ursinho de pelúcia. Que detalhe delicado, eu amei. Ela o tira de cima dela. Eu tenho que colocar freios no que eu sinto por você. Um pequeno cabo de guerra se segue. Ela tentando ir embora, ele a puxando de volta. Vou dormir abraçadinha com o urso essa noite, pensando em você. Ela finalmente vai embora depois de deixar o recado. Ele sai logo depois. Ela diz: eu vou te deixar tão louco que você vai querer se divorciar de Vitória por mim. De volta ao comercial, então, lá no set, o produtor e o diretor continuam pressionando Vitória para que eles comecem a gravar agora. Ela ouve então Ângelo rindo. Ele está experimentando a jaqueta dos modelos masculinos. Vitória se vira e olha para Ângelo. De volta a casa, Poliana está perseguindo Nick para tentar explicar o que ela viu. Nick não quer ouvir isso. Eu preciso explicar isso com as maçãs para que você entenda. Eu não quero ver gorila ou você em casa esta noite. Poliana então diz a ela que ela e o loirinho podem sair juntos esta noite, se ela quiser. Ela fica toda animada. Francisco está atrás delas, não feliz com a ideia de Poliana. Poliana então os deixa sozinhos. Nick pergunta a Guzmán o que está acontecendo com ele. Ele não gosta que lhe dê folgas. Então Francisco diz que não consegue entender sua atitude. Quando peço uma folga para tratar de um problema pessoal, você se recusa a concedê-la. Nick afirma que isso é diferente, obviamente sobre o amor. Portanto, aproveite sua noite louca. Não é uma sugestão, é uma ordem. Eu quero que vocês dois se multipliquem juntos por 0. Nick está passada de ciúme. Poliana pergunta a Francisco se Nick parece que não é mais contra eles ficarem juntos. Francisco diz que Nick fica bastante zangada por acreditar que eles têm algo acontecendo juntos. E além de estar zangado por não é verdade, no momento eu sei que no meu contrato estipula que o relacionamento com outros funcionários é proibido. Poliana então apalpa copos de água gelada, mas imediatamente o supera e continua planejando o passeio a noite toda. Ela diz que vai cantar a mesma música que cantou com ele em outra noite. Francisco não está nada entusiasmado. Enquanto isso, lá no quarto dela, Nick está fazendo uma bagunça na cômoda. Eu sabia, eu nunca deveria ter confiado naquele gorila de 5ª categoria. Nunca. Achei que ele não iria me decepcionar. Mas não, Guzmán igual a todos os outros. Por quê? Por que não? Porque eu sempre confiei nele. Por que estou confiando nele agora? Ai, como eu sou estúpida e idiota, fala ela então. Na cozinha da mansão, Poliana avisa Liliana que ela e Francisco vão sair hoje à noite. Francisco chega dizendo: não conte com isso, talvez a senhorinha precise mudar de ideia e de repente peça para que eu fique. Poliana diz que não pode ser. Francisco diz que se for esse o caso, eu tenho que ficar para trabalhar com ela. Liliana não consegue evitar então um sorriso. Francisco então vai embora. Poliana então tem certeza de que só precisa continuar tentando para que Francisco se apaixone. Liliana duvida que a menina fresca perceba então seu guarda-costas. Tenha cuidado, você pode se machucar muito, Poliana. Poliana agradece o conselho, mas ela vai continuar tentando então lutar pelo amor de Guzmán. Então ela vai pular de alegria quando ele dizer que a ama. Enquanto isso, lá no comercial, Vitória pede a Ângelo um favor enorme. Quero que você seja o modelo do meu comercial. Ele está paralisado e em choque. Eita, que situação. Será que ele vai ceder? Será que ele vai ser o modelo ou não? Então aguarde aqui a continuidade desse capítulo. Um grande abraço. Fiquem todos na paz.